Amém, estamos ao vivo novamente e hoje num domingo especial, diferente, mais diferente ainda porque é o último domingo, é o último culto do ano de 2020. A gente estava fazendo umas contas aqui e nós fizemos 42 cultos online. Lá no começo, em março, quando a gente começou, como o mundo vê que a pandemia não ia ser brincadeira, e eu não canso de dizer o quanto eu me sinto orgulhoso de ser presbiteriano independente, uma igreja que se mostrou que pensa em gente, e fomos uma das primeiras igrejas a parar o culto presencial e começar o culto online. E aí começou o grande desafio, isso eu dizendo como nós, os meninos que tocam, né? Nós do louvor. A gente foi para a casa do Cauê, que já tinha um estúdio lá, e a gente gravou algumas coisas. Numa segunda etapa a gente veio aqui, o pastor falou, vamos sonhar em conseguir fazer lá na igreja, só que a gente precisava de um equipamento reduzido, então a gente ficava todo mundo junto ali, usando máscara num canto. Numa segunda parte de um sonho, vamos tentar pôr mais canais para mais pessoas poder, com o distanciamento que nos é permitido, e as coisas foram acontecendo. Eu queria apenas agradecer eu vou falar 3 pessoas, uma nem é pessoa, nosso grande Deus. Uma foi Deus que nos deu força nessas 42 desafios. Vocês veem como foi semana passada, quando no YouTube não entrava no ar, e aí algumas vezes sobra áudio, ou fica alto ou fica baixo, e aí vocês veem o quanto é difícil quando a gente não consegue fazer a coisa certa. O que vocês de casa não vê é quanto esses meninos trabalham para que isso não seja muito maior, né? O que aconteceu foi infinitamente pequeno perto do grande desafio que é se transmitir ao vivo. E aí eu queria que o Fegadoli pusesse a câmera, aquela que tem aquela abertura grande aí de cima. Isso, e se possível, se puder, não sei como ela tá, se você consegue entortar ela para mostrar todos os bancos quase que vazios. Não sei se ela se dá. Se der, ótimo. Isso. E aí foi um grande... E pode deixar projetando assim, não precisa nem dar foco aqui para a gente. O desafio era cantar olhando para isso aí que você está olhando. Ó. Cantar, louvar com seriedade, louvar de verdade e não ver banco vazio, não ver madeira, né? Ver gente. E a gente começou a ver gente, e aqui na igreja eu posso dizer que eu conheço alguns hábitos, porque eu sou privilegiado de estar aqui em cima, então eu conheço o fulano que senta ali, o fulano que senta lá, o fulaninho que vem aqui, aquele que chega um pouquinho adiantado, aquele que chega na hora. Na internet não foi diferente, eu consigo dizer algumas pessoas que já logo 10 minutos antes já estão lá no YouTube, alguns que preferem o Facebook, pessoas que sempre quando nos veem na rua, nos dão palavra de incentivo, ou seja, desde o começo nós agradecemos, volta aquela tela do banco, Fê, porque a gente não toca olhando para isso aí, abaixa ela para mostrar mais banco ainda, para o povo ver. Não é triste para a gente louvar olhando para isso. Não é triste para a gente louvar olhando para as câmeras. Foi diferente, né, pastor? Foi um aprendizado, foi diferente. Triste nunca foi. Então, nós não sabemos o que 2021 tenha, se logo nós vamos estar juntos, se por mais alguns dias, alguns finais de semana não vamos estar. Mas o que a gente pode dizer de verdade é que é prazeroso. A gente continua louvando e sendo levita, com o grande prazer e o privilégio e a responsabilidade que o Senhor nos entregou. Então, nesse momento, eu confesso que eu não vejo bancos vazios. Eu vejo as pessoas que estão conectadas nas redes sociais, que eu sei que nesse momento estão. Fulano que gosta do YouTube, fulano que gosta do Facebook, fulano que não assiste hoje, mas pelo número de visualizações assiste durante a semana. E essa é uma palavra que tem que sair do nosso vocabulário. Assiste não, cultua, né, junto com a gente. O ano foi difícil. Esse é o último culto. E nós queremos só agradecer ao Senhor
sem palavras. Aos nossos 2 pastores, sem palavras mais ainda. Ao pessoal do conselho que deu todo o apoio necessário, sem palavras. Os meninos do louvor, então, que se desdobraram, né? No começo, o Lucas e o Cauê, que era tudo gravado, que ficava horas e horas e ficaram de madrugada para sair uma música para você assistir em 3 minutos, eles ficavam 10 horas lá, nossos obrigados, né? E obrigado mais que especial para aquelas pessoas que vocês nunca veem, que são esses meninos da técnica que estão aí atrás, que não vão aparecer porque a câmera não aponta para eles. Mas você só cultua online com a gente porque tem gente ali inteligente, gente compromissada e gente dedicada. E bota dedicado nisso. Dessas 42 transmissões eu conto nos dedos os problemas técnicos que a gente teve. E grandemente os problemas eram porque não era da nossa alçada. Ou era de um servidor, ou era de um problema de hardware, mas não de meninos esforçados que sempre... Eu nunca vou esquecer quando eu falei para o Fegadoli, quando a gente... Agora por um tempo a gente não está projetando as letras, mas por um problema técnico, mas vamos voltar. Aí eu falei para ele brincando, o problema de projetar a letra é que não dá para pôr o pessoal comentando, né? No outro domingo ele já veio com a solução, ou no mesmo domingo, nem lembro. Aí os comentários começaram a ficar aqui, ó. Nesse lado, né? Da tua tela. Desse lado da tua tela. E aqui, é difícil, né? E aqui embaixo, as letras aparecendo. Isso é carinho, né? É o carinho que esses meninos fazem. Quando a transmissão cai, eles ficam desesperados, mais do que você que está sem a transmissão. Ou seja, eu por estar aqui à frente, com o microfone agora, só quero dizer obrigado para todos vocês, dizer que é um prazer poder louvar com vocês, e é um prazer poder louvar com você na tua casa, porque eu sei que você está louvando com a gente, né? Não estamos vendo bancos vazios aqui, estamos vendo vocês e esperando por vocês com segurança. Último culto do ano, de um culto de um ano diferente, só isso, diferente. Ruim ou bom, cada um com as nossas interpretações, mas dizendo de louvar, de cantar a mesma felicidade, a mesma gratidão, a mesma seriedade. Ai, falei demais. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és comigo, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo
eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a nossa vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Muito bem, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos e a todas nessa noite, que nós, neste momento que nos reunimos para celebrar, exaltar, engrandecer, adorar o nome daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, no texto que está em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Texto das Escrituras que também servirá para a reflexão que faremos daqui a pouquinho, que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por este tempo, queremos te agradecer pela preciosa oportunidade em que podemos partilhar da tua palavra, cantar louvores. Obrigado porque o Senhor é o Deus que está acima do tempo. As marcações de tempo, elas pertencem ao Senhor, não a nós. Que o Senhor, ó Deus, então, que é o Deus que está acima do tempo, o começo e o fim do ano, eles servem só para nós, mas o Senhor tem governado o tempo todo.
E isso é o que é importante para nós. Até aqui o Senhor nos ajudou e por isso agradecemos em Cristo Jesus. Amém. E antes de nós participarmos com as crianças ou com o vídeo que foi preparado para as crianças, eu quero dar apenas alguns recados rápidos. E o primeiro deles é que nós chegamos a retomar as atividades nos cultos presenciais. Por uma questão de bom senso e de bom testemunho, nós recuamos e entendemos que fizemos, enquanto conselho, fizemos a melhor das opções para a segurança de todos e de todas. E temos monitorado como estão as coisas. E isso, continuaremos fazendo isso com muita responsabilidade e vamos mantendo os irmãos informados. Queremos lembrar também que a lista de transmissão, as mensagens que você recebe no seu WhatsApp, do meu telefone, dando informações sobre a igreja, isso vai funcionar só até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, toda a comunicação da igreja vai acontecer via aplicativo. E essa comunicação vai ser por aplicativo, o aplicativo que a igreja tem. Então, por favor, baixe no seu celular. É um aplicativo muito leve. É um aplicativo que é mais leve que o próprio WhatsApp que todo mundo tem. Ok? Então, baixe no seu celular, faça um breve cadastro. Você vai escolher a igreja de IPI Cosmópolis, vai fazer um breve cadastro. Se você tem conta no Facebook, você pode fazer o cadastro com o Facebook. Caso contrário, basta você colocar algumas informações muito básicas ali para fazer esse cadastro, ok? E nós temos enfrentado um grande desafio para fechar o ano. Então queremos encorajar você, meu irmão, minha irmã, você que é membro da igreja, nessas últimas semanas, nesse último mês nós temos um grande desafio pela frente. Estamos encerrando aqui com o último culto do ano, mas precisamos que aqueles irmãos e irmãs que são membros da igreja, que honrem a sua fidelidade ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. E que se você, considerando, orando ao Senhor, em sentir no seu coração, de ofertar generosamente, fique à vontade para que você faça essas contribuições na conta da igreja. De recados eram esses. Agora então vamos para o Kids e depois vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com mais algumas canções. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Lá em Salmo 126, 3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso mesmo, crianças. O Senhor faz grandes coisas pelas nossas vidas. E neste ano de 2020 não foi diferente, não é mesmo? Hoje é o último domingo deste ano, que foi um ano bem difícil para todos nós. Vivemos uma pandemia mundial que afetou várias pessoas. Mas mesmo assim, com tantas dificuldades, tristezas que passamos por esse momento, tivemos os nossos corações aflitos, o Senhor nunca nos desamparou, nunca nos deixou. Ele sempre está cuidando de nossas vidas. E por isso que nós devemos ficar alegres por chegar até aqui, porque grandes coisas fez Ele por nós, por todos nós. E a tia Bia veio hoje aqui deixar uma reflexão e um desafio para vocês, crianças. Isso mesmo. Eu trouxe aqui para vocês meu pote da gratidão. Olhem só. Pote da gratidão. Eu peguei um pote de vidro. Vocês também podem pegar aí na casa de vocês um pote de vidro ou um pote de plástico mesmo. Podem pedir ajuda para a família, tá bom? Se for um pote de vidro, peçam ajuda. Aí a tia Bia lavou ele, deixou ele limpinho, decorei, escrevi meu pote da gratidão. E aqui dentro, crianças, eu coloquei várias coisas que eu sou grata a Jesus por este ano, por me abençoar tanto, porque grandes coisas Ele fez pela minha vida. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Eu agradeço a Deus pela minha saúde, isso mesmo, pela minha saúde e me manter com saúde neste ano. Eu também agradeço a Deus pela minha família, isso mesmo, por todos estarem bem. Eu agradeço também
por proteção, por Deus sempre me proteger. Eu agradeço também pelo meu trabalho, sim, por Jesus abençoar e sustentar eu no trabalho. Eu agradeço também pelos meus estudos, por Deus me dar sabedoria para continuar estudando. Eu agradeço também pelos meus amigos, pelas minhas amizades, por todos estarem bem. E eu agradeço também pelo amor de Jesus para a minha vida. Então, crianças, depois que eu coloquei todos os meus papeizinhos aqui, por tudo que sou grata a Deus neste ano, eu coloquei e guardei aqui todos no meu pote da gratidão. Depois eu vou fazer uma oração de agradecimento, de gratidão a Deus por essas grandes coisas que Ele fez pela minha vida, por ter me sustentado nesse ano tão difícil, que não foi fácil, mas nós conseguimos chegar até aqui com a graça e o amor de Jesus, porque Ele sempre nos sustenta. Então eu desafio vocês também a fazerem uma oração com a família aí na casa de vocês, junto com o pote da gratidão, e agradecer por todas essas coisas, por Deus nos abençoar tanto, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Tchau, crianças. Deus abençoe. Até ano que vem. Amém. Que lindo. Que lindo e inspirador e real. Posso dar o spoiler do que eu acabei de ouvir aqui? O pastor está aqui atrás de mim e falou assim: não vou nem pregar hoje. Não vou nem pregar, a Bia já pregou. No pote da gratidão eu coloco as meninas que fizeram o Kids também. A Lucinéia, a Bia, eu não sei quem grava lá, né? Quem que é o cinegrafista. Elas mesmas. Olha lá, as mulheres superpoderosas. Então no pote da gratidão vai vocês também, viu? Eu sei o quanto as crianças gostam do trabalho de vocês. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos seque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem. Vou deixar você aí na tua casa cantando. Vamos lá? Valendo! Marcha!
mundo junto, então. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos leve na viagem, marcharemos na coragem do Senhor, marcharemos na coragem do Senhor, marcharemos na coragem do Senhor. Essa música, se a gente não contar, a última música que a gente vai cantar depois da pregação, que a gente chama a música do cafezinho, né? Que esse ano não teve cafezinho, só música mesmo, do cafezinho. Ficou como nome. Sem contar ela, essa acho que é a última canção dessas 42 desafios que a gente fez, né? 42 vezes 5 músicas, em média, quantas músicas? Faz as contas aí. Eu peço para fazer conta, eles ficam bravos. 210 músicas. Lógico, né? 210 vezes, né? Eu escolhi uma música que a gente não canta muito assim. Ela nem é tão de louvor. Ela é da banda Resgate. O Cauê que gosta de tocar lá na guitarra, né, Cauê? Ele tá ali assim, sem se conter. Porque ela diz que não há quem possa ficar tão longe, que não possa ser visto. Os seus olhos estão em todo lugar, aonde quer que você vá. Se eu fizer a minha casa lá no mais alto, e aí já também parafraseando ao Salmo, né? Ou se eu armar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar em todo lugar. Uma das frases mais bem compostas ou mais compostas por Deus, pelo Espírito Santo, para mim é essa, que diz assim: quando eu me levanto e quando eu me deito, até 1000 anos parecem dias. Olha isso, meu irmão. Não há palavras na minha boca, mas já existem som nos ouvidos do Senhor. Eu nem comecei a clamar, mas Ele já sabe o que eu vou clamar e o que eu preciso. Eu nem botei meu travesseiro para dormir e dizer o que eu preciso, o que eu me aflige, mas os sons do nosso Senhor, Ele já sabe. Não há palavras na minha boca, mas já existem sons no ouvido do nosso Mestre. Nossa última canção, tirando do cafezinho. Bora? Possa ficar tão longe, que não possa ser visto assim. Os seus olhos estão em todo lugar, aonde quer que se vá, aonde quer que se vá. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os seus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar.
E quando me deito, até 1000 anos parecem dias. Não há palavras na nossa boca, mas já existem sons nos seus ouvidos. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu amar a minha cama entre os mortos, os seus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Todo lugar. Muito bem. Quero fazer uma leitura bíblica com você, que está em 1 Samuel, no capítulo 7. Farei a leitura dos 12 primeiros versos. 1 Samuel 7, de 1 a 12. 1 Samuel 7, de 1 a 12. 1 Samuel 7, de 1 a 12. Queria fazer uma colocação preliminar, mas eu vou ler primeiro o texto antes de fazer essa colocação. Diz assim: Então os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá. Preste atenção neste detalhe. E reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que o Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. E naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá
E perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, preste atenção, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar? Senhor, esta é mais uma meditação na Tua palavra que nós fazemos. E a fazemos somente pela Tua graça e misericórdia. E pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Uma das canções que nós cantamos aqui, ela diz no seu refrão: marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Mas um detalhe interessante é que é muito fácil nós cantarmos marcharemos cheios de coragem quando as coisas vão bem. É fácil dizermos que seguiremos, seja onde for, quando estamos num lugar confortável e muito bem arrumado. O grande desafio é, enquanto estamos passando por alguma dificuldade ou momentos adversos, cantarmos, marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. É fácil cantar, embora a dor nos seque na viagem, quando não temos dor. Mas quando padecemos de alguma dor, parece que ela se multiplica e a sua intensidade fica potencializada. E fica muito difícil cantar, marcharemos cheios de coragem. E isso posto, eu quero fazer essa reflexão com você a partir deste texto, fazendo algumas considerações preliminares. A vida é feita de ciclos. E esses ciclos, eles nos conduzem a diferentes aspectos de amadurecimento. E eu vou dar o exemplo mais elementar de todos, e é o que eu mais gosto, que já dei ele diversas vezes e vou repetir, porque cabe. Uma criança, primeiro, aprende a engatinhar. Essa é uma fase da sua vida. Mas essa é uma fase muito importante para o passo seguinte, que é quando ela começa a se colocar de pé. E essa é só uma fase, mas é uma fase mais importante para o passo seguinte, que é quando as crianças começam a andar. E essa é só uma fase, mas é uma fase muito importante e fundamental para a fase que vem a seguir, que é quando as crianças começam a escalar as coisas. E essa também é uma fase muito importante para a fase seguinte, que é quando as crianças começam a finalmente correr. A vida é feita de conquistas, e nós vamos conquistando e vamos vivendo pequenas conquistas durante toda a nossa vida. Mas quando somos confrontados com a realidade, parece que somos abatidos como a pior das derrotas, quaisquer que elas sejam. E o texto que nós temos por base está contando a história do povo de Israel, do povo hebreu, num contexto em que eles decidiram se aproximar do Senhor, a se arrepender dos seus pecados. E é uma trajetória de 20 anos que está descrita em apenas 12 versículos. 20 anos em 12 versículos. Então, nesse sentido, desses 20 anos, descrito em 12 versículos, nós podemos então perceber, aprender algumas lições que são muito importantes para mim e para você nessa jornada. Lições que são importantes para mim e para você nessa jornada. Então vamos lá. Eu quero chamar esse primeiro ponto, e ele está baseado no verso 7 do texto que nós lemos, eu quero basear num ditado que é muito popular nos dias de hoje. Nada está tão ruim que não possa ficar pior. Nada está tão ruim que não possa ficar pior. Se tem uma coisa que o ano 2020 ensinou para nós, foi isso. Se você fechou 2019 com uma listinha de coisas que você gostaria de melhorar na sua vida, 2020 mostrou para você que aquelas coisas nem eram tão ruins assim. Parece que aquelas coisas nem eram tão bizarras ou absurdas assim. Ou até aqueles problemas que você já tinha,
tornaram-se cada vez maiores durante o desenvolvimento do ano 2020. E nós aprendemos que nada está tão ruim que não possa ficar pior. E isso nos abala, isso nos atinge, porque nós somos confrontados com a nossa humildade, com a nossa finitude, com a nossa pequenez. Lembra do que eu falei no começo? É fácil dizer que nós vamos marchar cheios de coragem quando tudo está bem. O difícil é cantarmos a plenos pulmões e dizermos: marcharemos cheios de coragem quando somos confrontados pela realidade. No texto que nós lemos aqui, os filisteus, vez por outra, estavam perturbando o povo hebreu. E naquela época era muito comum que pequenas guerras acontecessem numa disputa de territórios. Era como se eles quisessem estender as suas cercas de um lado para outro. Então era muito comum que os donos, os proprietários, os povos, os reinos, mantivessem-se sempre em guerra, ou pequenas guerras com vizinhos, para manter a segurança do seu território. E o povo que era vizinho do povo hebreu eram os filisteus. E os filisteus eram guerreiros muito hábeis, eles eram poderosos, eles eram muito capazes para guerrear. E o povo então aqui, com a Arca da Aliança, o símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo, eles estavam vivendo aí esses 20 anos, que não eram os 20 anos de paz, porque os filisteus ainda estavam por ali, mas também não eram os 20 anos da prosperidade que eles esperavam. Eles estão como nós agora, no último culto do ano. O 20 não acabou ainda, o 21 não começou ainda, e eles estão ali naquele nem lá e nem cá. O que eu espero do que vem pela frente? E o que eu considero daquilo que passou? Eles estão nesse momento, querendo, buscando orientação, direção, esperando que algo aconteça. As suas expectativas eram grandes quanto ao que poderia acontecer, mas nada estava acontecendo. Até que eles se deslocaram até um lugar. E nesse lugar, quando os filisteus descobriram que eles se deslocaram para lá, eles decidiram então atacar. Quando eles resolveram que iam buscar a Deus para valer, com firmeza, com coragem, independente do que aconteça, um povo vizinho, cheio de guerreiros extremamente habilidosos, decide então atacar. E é aquela situação da vida em que as pessoas, você e eu, e as pessoas daquela época tiveram que tomar decisões radicais, que está no verso 8º do texto que nós lemos. E disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Antes de explicar esse verso, eu quero fazer uma colocação. Eu não sei se você conhece ou sabe o que significa a expressão kamikaze. Kamikaze. Os kamikazes, eles eram pilotos de avião, e eles, durante a guerra, eles encheram seus aviões com bombas, com explosivos, e eles se jogavam com os aviões nos alvos, nos porta-aviões, eles se lançavam nos alvos para que explodissem. Eram missões suicidas. Era tudo o que eles podiam fazer. Eles estavam dispostos a eliminar sua própria vida em prol dessa causa. E muitos de nós estamos nesse tudo ou nada. Nós encaramos as situações da vida como se fosse um tudo ou nada. E queremos resolver as coisas ao nosso próprio modo, à nossa própria maneira, com a nossa própria força, e parecemos muito com kamikazes, que sem pensar, sem calcular, sem racionalizar nada, simplesmente estão dispostos a eliminar suas próprias vidas em prol de uma causa que, na verdade, não vale a pena. E muitas vezes você e eu, nós,
quando somos confrontados pela realidade que nem aconteceu, está por vir ainda, já começamos a querer resolver as coisas a nosso modo. Eu quero ser muito franco e muito honesto no momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento de pré-vacina. Se vacina ou não vacina. E antes do culto aqui a gente estava conversando sobre isso. Se a vacina é boa, se a vacina não é boa, se vale a pena, se não vale a pena, se é obrigatório, se não é obrigatório, se é compulsório, se não é. E a verdade é que nós estamos numa discussão enorme aqui no nosso país, muita gente brigando por causa disso, e hoje, nessa data que você está participando aqui desse culto, nós nem vacina temos, nem chegou, nem tem, e as pessoas já estão brigando. Nem há possibilidade de decidir nada, porque não existe, e as pessoas já estão brigando, são verdadeiros kamikazes, brigando, lutando por causas que na verdade não fazem a menor diferença. O povo de Israel, naquele momento e naquela situação, no texto que nós acabamos de ler, eles tomaram uma posição diferente. Eles tomaram uma posição completamente oposta a qualquer lógica. A posição que eles tomaram foi: vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. E quando buscamos ao Senhor, não importa, preste atenção, quando buscamos ao Senhor, escute o que eu estou dizendo, quando buscamos ao Senhor, não importa qual o tamanho do exército que está do outro lado, não importa a quantidade de povos que estão à nossa volta, quando buscamos ao Senhor, somos e estamos protegidos por Ele. Nós não precisamos entrar no tudo ou nada. Não precisamos criar inimizades. Não precisamos romper relacionamentos. Quando buscamos ao Senhor, estamos por Ele orientados, dirigidos, protegidos, sustentados, guardados, amparados. É claro que montar um exército era importante naquela época, e eles montaram, eles tinham seus exércitos. É óbvio que ter uma estratégia era importante, eles tinham as suas estratégias de guerra, mas antes de tudo, eles buscaram ao Senhor. E dos versos 10 a 12 do texto que nós lemos, diz o seguinte: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, a ergueu em Mispá, entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, gente, a primeira mensagem pregada num domingo de 2020, fui eu que preguei aqui na igreja, e ela dizia o seguinte: em primeiro lugar, no seu dia, busque a Deus. A primeira coisa que você deve fazer no seu dia é buscar a Deus. E alguns exemplos que eu dei foi: nenhum policial sai de casa, trabalha e quando chega em casa coloca o seu colete à prova de balas. A ordem dos fatores importa, sim. Então, pôr o colete à prova de balas antes de sair de casa, a ordem importa. Colocar uma roupa para lavar dentro da máquina, primeiro, para depois ligar a máquina, a ordem importa, sim. Se você ligar a máquina sem pôr a roupa dentro, não vai adiantar nada. A ordem dos fatores importa, sim. Se um cirurgião for fazer uma cirurgia, primeiro fizer o corte, depois aplicar a anestesia, teremos problemas. Isto porque a ordem dos fatores importa, sim. E a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida é buscar a Deus.
E a primeira mensagem pregada foi essa. Nós não sabíamos o que viria pela frente, mas tem alguma coisa que você e nós deveríamos aprender nesse ano. É que a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus. O tempo todo. Na nossa vida. Em tudo que fizermos. Nós só poderemos marchar cheios de coragem se estivermos acompanhados da presença do Senhor Jesus. E se Ele não estiver ao nosso lado, nos guiando pelos caminhos, que então Ele nos pegue no colo. E Ele faz isso quando necessário, quando preciso. E nos conduza pelo caminho correto. Eu não sei de você. Eu não sei como foi para você. Eu sei que não foi bom para ninguém. Mas não faria o menor sentido a gente ter ouvido que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus. Passado por tudo isso nesse ano e não ter entendido que essa é uma mensagem que tem que ficar gravada. Se tem alguma coisa que nós aprendemos até aqui, é que até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Até aqui o Senhor te ajudou. Eu não sei se você buscou a Deus em primeiro lugar em tudo, no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano. Se não foi, que neste último culto do ano, você feche ele com o propósito de começar a buscar a Deus com inteireza, com sinceridade, com honestidade de coração. Eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu vou orar e impetrar a bênção, mas na plena convicção de que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas também há de completá-la. Para nós marcharmos cheios, firmes, cheios de coragem. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar. Senhor, a nossa gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos de nós, ó Deus, que participam agora, não estavam muito preocupados em buscar o Senhor no seu dia a dia. Muitos passaram esse ano inteiro e ainda não entenderam que precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Depois de um ano como esse, Pai, como pode alguém ainda não ter entendido que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o Senhor? Então eu quero finalizar, Pai, esse ano partilhando a tua palavra com os meus irmãos e irmãs, para que todos nós sejamos amplamente encorajadas a buscar ao Senhor. Que tenhamos disciplina, que tenhamos determinação, que tenhamos princípios, que a gente não abra mão daquilo que é o mais importante, a tua presença sobre a nossa vida. E eu quero te agradecer, Pai, porque no ano de 2020 até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno bendito Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe sua família e que Deus realmente abençoe o finzinho de ano que ainda temos e também o começo do ano que vem. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor?
Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com tua glória. Pintou minha vida com o sangue derramado. Pintou o meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a nossa história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito. Meu irmão, feliz 2021 para todos nós, porque na assinatura está escrito: